essa segunda aula, como eu tinha contado para vocês, eu pretendo falar um pouquinho da parte ética das influências dele, principalmente influências judaicas, tá? Então, eu vou me concentrar, na verdade, não exatamente no Guia dos Perplexos, eu vou me concentrar em duas outras obras, que é assim, seriam comentários da Mishnah, só que não necessariamente ela no todo, é mais a introdução aos 8 capítulos, né? Que eu falei semana passada, não sei se dá para ver, porque eu embacei a câmera e provavelmente o livro não vai aparecer. Mas ele tem edição em português pela editora Mayanot e, tipo, é a parte do que seria a introdução à ética dos pais, né? E outra obra que eu vou trabalhar por cima também, né? Seria Mishneh Torah, mais precisamente o livro da sabedoria, tá? Que bem, concentra também uma parcela dos conteúdos da filosofia dele e tudo mais, né? Então a gente consegue fazer um pouco de paralelo com alguns, no caso, o pensamento aristotélico e tudo mais. Esse segundo encontro eu estou chamando de Percurso do Sábio Judeu, segundo Maimônides, tá? E aí, citando já uma passagem da Mishneh Torah, né, sobre a importância do estudo da Torá, né? De todos os preceitos, nenhum é igual em importância ao estudo da Torá. E mais ainda, o estudo da Torá é igual a eles todos, pois o estudo leva à prática. O estudo sempre tem precedência à prática. Já fazendo uma referência da importância do estudo e da continuidade desse estudo ao longo da vida do judeu. Tudo se inicia, então, na infância da criança judia, né? E no próprio texto do Maimônides, ele cita nas leis sobre o estudo da Torá, que assim, mal a criança comece a falar, né, ela precisa aprender duas coisas. Primeiro, a passagem de Deuteronômios 33:4, que tem a ver com a própria ordenação da lei, né? Então, Moisés nos ordenou a lei. E já fazendo uma referência a Moisés como o profeta que recebeu essa lei. E o que seria essa lei? É a Torá. E também a segunda passagem, né, que eles deveriam aprender seria o primeiro verso do Shema, que é: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, né? O Shema, ele é composto de 3 parágrafos, e aí tá esmiuçado embaixo, né, ele completo, e o que importa no início da infância é ser explicada ser repetida constantemente essa frase inicial de Deuteronômio 6:4, que traz toda a importância do ouvir, né, do povo, ouvir a palavra de Deus, né, e, ao mesmo tempo, todo o reconhecimento da unidade divina e de Deus como aquele que governa todos, né? O segundo parágrafo, conforme a criança se desenvolve, né, até mais ou menos uns 6, 7 anos, no final das contas, que o Maimonides coloca na Mishneh, ela vai aprender, então, o segundo parágrafo, que é Deuteronômios 11, 13 e 21, que fala das consequências positivas e negativas do cumprimento dos preceitos. E o terceiro e último parágrafo, que é do Shema, é o Números, eu não marquei aí, esqueci de marcar, mas é Números 15, 37, 41, que fala das franjas que vão nas bordas da veste, que tem a ver com todo o reconhecimento daquele que tem aliança com Deus, vamos dizer assim, no caso do judeu, e do compromisso com Deus, então, do compromisso de seguir os preceitos e continuar no estudo. E aí ele ressalta nas obras o tempo atribuído ao estudo, né? Então, o estudo total, vamos dizer assim, do conteúdo da Torá seria, aliás, de um estudo voltado para a Torá, né? Seria o estudo em 3 partes.
que é a leitura e a dedicação à lei escrita, à lei oral, e reflexões, uma terceira parte seria reflexões e comparações dos ditos, né? Tanto presentes nas escritas quanto na interpretação oral. E a dedução a partir disso do que é permitido ou não. Então, o que eu coloquei aqui como estudo do Talmud, né? E eu vou explicar para vocês o que são essas três divisões, tá? Essas três partes, na verdade, ele fala no texto que é a divisão de tempo que você tem que se dedicar. Então, uma pessoa que tem 9 horas para o estudo da Torá, ele tem que dedicar 3 horas para cada um, mais ou menos nesse sentido. Tá? E cada uma dessas três partes tem a ver com o que eu vou explicar para vocês das influências que o Maimônides recebeu e que aparecem no texto dele, né? Então, a própria Torá, para quem desconhece, ela vem de uma raiz do hebraico, que seria Yará, e significa ensinar, instruir ou orientar, conforme Levíticos 10, 11. Muito embora o verbo yará também possua o significado primário de lançar, atirar, jogar, apontar e mostrar. Por isso que o significado da palavra é ensino, doutrina, instrução, direção, orientação, sendo referido comumente por lei, né? Então, toda vez que eu me referir à lei nesse sentido maiúsculo, à lei, eu estou me referindo à Torá. O que é a Torá, no senso, digamos, não senso comum, mas como ficou difundida, é o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros presente na Bíblia, numa Bíblia, né? Seja a Bíblia hebraica, seja a Bíblia cristã, são 5 primeiros livros que aparecem. Os judeus também chamam ela de Rumak, ou Rumar, né? E aí, quais seriam esses livros, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Elas que compõem, vamos dizer assim, a lei central, e delas derivam os 613 preceitos que Deus destinou aos judeus. Então, também retratam, né, conteúdos assim que vocês encontram na Torá, a relação da nação judaica com a fé e a aliança com Deus, explicações de como surgiu o universo e o próprio corpus juris judaico, né? O que torna mais do que um mero documento histórico por seu caráter divino e revelacional. É considerada a fonte da verdade para os judeus e um código para um Estado perfeito, né? Então, nisso tem todo o conteúdo também legislativo de como se deve a comunidade deve operar e conduzir a própria política, né? Só que a gente não se refere dentro da vertente, né? Lembrem que eu falei semana passada do caraísmo e da corrente que o Maimônides segue vagamente. O caraísmo, ele segue uma vertente, ele é uma seita dentro do judaísmo que tem uma leitura, tem uma dedicação à parte escrita da Torá, né? Eles só se voltam à literalidade e ao entendimento da parte escrita. Enquanto que os rabanitas e a corrente que o Maimônides segue admitem outras, vamos dizer assim, a Torá oral, que seria, no caso aqui, a Torá Shebeop, o Shebeop, né? Não sei pronunciar direito, me perdoem quem estuda hebraico, por favor, e os judeus de plantão, que tem a ver com as explicações e a interpretação do texto ou das leis que Deus transmitiu no Sinai, né? Tanto da parte escrita quanto de toda a interpretação dos preceitos. Então, os rabanitas, eles seguem tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, né? Enquanto os caraítas só aceitam a versão escrita. E aí, as justificativas para elas serem, né, no caso, para os caraítas, por exemplo, de só seguirem a Torá escrita, está em Êxodo 31, 18, onde eles falam, onde no texto aparece assim: e deu a Moisés, ao acabar de falar com ele no Monte Sinai,
2 tábuas de testemunho, 2 tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. Então, para eles, tem todo esse peso dessa passagem para a consideração do texto escrito, que não há possibilidade de nenhuma lei para além da própria orientação da Torá, né? Não poderia haver interferência humana, vamos dizer assim, no pensamento, no cumprimento de leis. O homem não pode inserir leis dentro da Torá, teriam que ser todas as que estão escritas, né? E para os rabanitas, eles se justificam com uma passagem antes, quando em 24:12 é dito assim: e disse o Eterno a Moisés: sobe a mim ao monte e fica ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, a Torá e as mitzvah. A partir daí, eles interpretam essas mitzvah ou mitzvot como os preceitos que vão ser comunicados, não só a partir da orientação escrita, né? E nesse processo, há outro ponto também de justificativa, não dentro da Torá, mas é uma justificativa deles, é que os próprios preceitos, eles não são claros. Maimônides se refere a isso nos 613 mandamentos, que os preceitos da Torá, eles não são necessariamente claros. Existem 2 preceitos claros, que é a ideia da unidade divina e da existência de Deus. Os demais preceitos ordenados no texto, eles demandam um estudo constante e a identificação. Por isso que naquela parte onde está a separação de tempo, existe o terceiro tempo, que é dedicado à dedução do que é proibido e do que é permitido, né? Aqui em cima, no título, eu coloquei 2 Torot, porque o plural de Torá no hebraico é Torot, tá? Bem, aí, para além da Torá, a gente tem o Taná, né? E o que é o Taná? É o que comumente a gente conhece como a Bíblia, né? Então, e que tem diferenças a Bíblia hebraica para a Bíblia cristã, já vou mostrar para vocês. Então, em letras, lendo rapidinho, o Taná é um nome que se dá originalmente em hebraico para a Bíblia, conjunto principal de textos sagrados para o judaísmo, mais especificamente a 3 grupos centrais. O conteúdo do Taná é similar ao que os cristãos chamam de Antigo Testamento, tá? Quais são esses 3 grupos centrais? Aí na fotinho, então seriam o Pentateuco, né, a Torá, 5 livros iniciais, Nevim, que é referente aos profetas, e Ketuvim, que é referente aos escritos, né? Então, Nevim entra Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e mais 12 profetas, né? E o que aqui, se vocês olharem, tá mais ou menos apontados, né? E que também para os cristãos também aparecem, né, mais ou menos esses profetas. E o que também são os escritos, né, e os escritos também associados a escritos sapienciais. Então, Salmos, Provérbios, Jó, Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. No Antigo Testamento, a gente tem um conjunto a mais de textos, né, então a diferença está aqui, mas a própria divisão, né, que eles fazem. Então, eles separam Pentateuco, livros históricos, né? Então, Josué, Juízes, em vez de entrar na parte de profetas, entram aqui como livros históricos. Eles consideram Ruth, eles consideram os cristãos isso, tá, gente? O 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis, né? 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Na parte dos sapienciais, que tem um paralelo aqui com a parte que tu vim, da Bíblia hebraica, ou livros poéticos, tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. E a 4ª parte seria o livro profético, então todos os profetas aqui elencados. Isaías, Jeremias, a parte de Lamentações entra aqui, da onde pelo menos da referência que eu peguei. Baruque, Ezequiel, aliás,
eu peguei da Bíblia de Jerusalém, tá, gente? Porque eu esqueci de anotar. Do sumário deles, né, do livro. Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, assim, até então, vocês viram, a gente tem a Torá oral, a Torá escrita, né? A Taná, né? Que seria a Torá mais outros textos, né? E essa parte é considerada a parte das escrituras, as sagradas escrituras. A partir daqui começa a parte dos textos rabínicos, né? De conteúdo de interpretação. Então, Mishnah, como eu já até acho que apontei na aula passada, né? É uma das obras que foi compilada no século II por um rabino chamado Yehuda Hanassi, né? Ele é considerado o santo mestre, né? Por isso Rabi Hakadosh, o Hakadosh. Ele resolveu compilar todas as interpretações que se tinha e que eram trazidas pela Torá oral. Na verdade, até então, isso era proibido. Mas, considerando os diversos conflitos que a comunidade sofreu, né, de perseguições, e cada momento eles estavam sob a mão de um império, né? Então, por muito tempo sob o Império Babilônico, depois persa, os romanos, né? Gregos e romanos. Então, tem todo esse movimento histórico e a dispersão do povo, né? Então, ele resolve compilar esses conteúdos interpretativos da Torá que tem referência ao que seriam os preceitos, o como cumprir esses preceitos, né? Então, o termo Mishnah, ele vem do hebraico Shana, da palavra hebraica Shana, que significa revisão, repetição, ou também estudo, né? Ela tem como característica a repetição de assuntos contidos na Torá e suas explicações advindas dessa tradição secular, né? Ela é separada em 6 livros, né? Ou como eles colocam, em 6 ordens, né? Então, a ordem que é intitulada como Sementes, que trata da questão da agricultura, e tem a ver com o Tratado de Berahot, que tem a ver com as bênçãos, né? Dedicado às bênçãos. Não, exceto o Tratado de Berahot, desculpa. Visão deturpada aqui. Exceto o Tratado de Berahot, dedicado às bênçãos. Então, a parte seguinte é Moed, que é intitulado Festas, que fala das festividades, inclusive o Shabá. Então, tem toda a explicação de como cumprir o Shabá. Nashim, que são a parte intitulado traduzido por mulheres, então tem a ver com todo o direito matrimonial, toda a questão do casamento, as proibições ligadas ao casamento e, ao mesmo tempo, as permissões, então a questão da relação sexual intraí. A parte de danos, que tem a ver com direito civil e penal, é da onde está a ética dos pais, né? E, se não me engano, quando o Maimonides fala do Sanhedrin, se não me engano, também está nessa parte. Kodashim, que são as coisas sagradas, sacrifícios, rituais e serviços do templo, né? Então, toda a orientação do que deve acontecer ligado às orações e tudo mais, né? E toda a parte de oferendas, né? E o último tem a ver com as purezas, então, o que é puro, o que é impuro dentro do pensamento judaico. Ao todo, a Mishnah ela tem 63 tratados, e esses tratados eles estão divididos, né, nessas 6 partes, então, não necessariamente por igual. O texto, esse trechinho eu tiro do Ética do Sinai,
um texto do Bani, e há cerca de 1.700 anos, porém, Rabi Yehuda Hanassi, o príncipe, presidente do Beit Din, o grande tribunal, e, portanto, chefe do seu povo, deu-se conta de que, sob as condições turbulentas da época, como eu falei para vocês, eles passaram por muitas dificuldades, não era mais possível para os professores e alunos estudarem e memorizarem adequadamente a grande tradição oral, né? Pelo bem e pelo mal, como se diz, ela deveria ser transcrita antes que fosse completamente esquecida. Várias gerações mais tarde, Rabbi Yohanan, Resh Lakish, né, no caso, vieram a possuir até mesmo um volume escrito da Agadot. Agadot com ensinamento e exposições homiléticas que costumavam ser estudadas aos sábados. Com justificativa, citavam os versículos das escrituras sagradas, que apoiavam sua prática e afirmavam a necessidade de ter a tradição oral por escrito, em vez de permitir que a Torá fosse esquecida pelo povo de Israel. Essa Agadot, eu já vou explicar para vocês o que significa, só um minutinho. Tem a ver com tipos de conteúdos que vocês encontram dentro do Talmud. Tá? Voltando à apresentação aqui, se eu conseguir ampliar para facilitar vocês. Bem, no século II, o Yehuda Hanassi resolveu compilar a Mishnah, que era uma repetição da Torá e das interpretações e explicações que foram transmitidas sobre a Torá, e principalmente, no caso, Torá oral. Tempos depois, com todas as dificuldades ainda que eles estavam passando, e com novos grupos de estudiosos dos rabanitas, eles tiveram também que compilar uma espécie de comentário do comentário, uma explicação da explicação. Jagadot é o plural de Agadá. Eu já explico Agadá, só um minutinho. Que vai ficar mais claro depois que eu falar do Talmud, eu acho. A Guemará, ela tem essa... É uma compilação de outros comentários, esses, por sua vez, comentários e estudos sobre a Mishnah, sobre a Torá, tanto escrita quanto oral. Então, por isso que eu coloquei aqui comentário do comentário, né? Ela foi compilada pelas mãos, provavelmente, dos Amoraim, que são intérpretes, né? São um grupo de intérpretes que surgiram entre o século III e VI, né, depois de Cristo. E ela tem como definição estudo ou acabamento, termo que ilustra o seu papel complementar quanto à Mishnah. A Guemará, ela tem essa característica de ser um complemento, tem um papel complementar à Mishnah. Ela vem depois, a partir dos Amoraíns, que são um grupo de intérpretes, né? A Guemará, o Rabi Hanassi, ele era de um grupo que, para os rabanitas, eram considerados tanaíns, né? Que são primeiros estudiosos. Eu não me recordo agora o significado de Tanaim. Já procuro e já falo para vocês. Mas houveram vários grupos, né, na história do judaísmo. Então, teve os pares que faziam traduções, estudos conjuntos. Na época de Esdras e Neemias, isso. Tinha os escribas, né, antes. Então, houveram vários grupos de estudiosos em linha que permitiu toda essa, vamos dizer, fartura de textos e de conteúdos pro judaísmo, né? O judaísmo rabínico. E aqui a Guimarães traz essa característica de comentário do comentário, que ela tem a função de analisar minuciosamente as interpretações rabínicas acerca da Torá, no caso, as interpretações trazidas pelo Mishnah, mostrando a finalidade de cada um deles nos estudos da lei. Tá? Também eu coloco aqui que há duas Guimarães, né? Então, Guimarães, plural de Guimará, que é uma compilada na Babilônia, né? Chamada Guimará de Babli, e outras compilada na Palestina, chamada de Guimará de Jerusalém. Segundo Ginsburg, no estudo de oração,
Tomando por base as conceituações da Mishnah, teceram eles uma extraordinária rede tanto de formulações jurídicas religiosas, isto é, de normas e regulamentos haláricos, né? Halahá, eu também vou explicar para vocês, tem a ver com esses conteúdos que aparecem no Talmud, e também nessas demais obras, mas é uma caracterização, né, que se faz mais clara no Talmud. E tem a ver com essa questão de normas, tá? Leis. Voltando. Quanto de sentenças éticas, interpretações metafóricas, meditações metafísicas, teológicas e filosóficas, parábolas, remédios, crenças e provérbios populares se acham registrados nas duas compilações da Guemará, a Jerusalemita e a Babilônica. Só que elas... não, eu coloquei antes, engraçado. Na minha cabeça eu tinha colocado a Halahá e a Gadá depois, para explicar o conceito depois do Talmud, mas tudo bem. Aparecendo aqui, então, esclarecendo o que eu já deixei em aberto. Halahá é um conjunto de normas jurídicas, né, tem a ver com a lei civil e religiosa, e tem a ver com a aplicação delas à vida e aos cultos. Então, toda a lei, toda a jurisprudência mesmo, bem registrada, clarificada, né? No caso, os preceitos entrariam aqui, toda a explicação de preceitos entram aqui. A Haggadah, ela tem a ver com narração, ela pode ser traduzida literalmente por narração. Então, ela tem a ver com exposição interpretativa de conteúdo metafísico ou místico da Torá, normalmente sobre formas de narrativas alegóricas, né? Pode conter uma história moral, um relato consolador, uma lenda, uma fábula ou um provérbio dito de sabedoria popular, né? Os temas são variados, então aqui vem da medicina, dos feitos históricos, até a arte culinária e moral, né? Então, é toda uma explicação mais, vamos dizer assim, mais aprofundada, com contos. O Wilson, que é quem eu me baseio, né, que estuda sobre o que é o Talmud, e fala todo o panorama de formalização do Talmud, ele coloca até que tem anedotas e tudo mais que são expressas e são interpretadas como Haggadah. Então, todos os textos complementares de... por exemplo, me passa pela cabeça, assim, tipo, contos de... eu lembro, aliás, por um acaso, de uma fala do Rubem na primeira palestra que ele deu sobre mística e o pensamento judaico, né? Eu não lembro o título agora, mas está no YouTube, galera, quem quiser ver. E ele faz uma explicação de um Midrashim, que normalmente eles associam hoje com a Haggadah, tá? Os textos de Midrashim. E ele conta, acho que, sobre a ida do Abraão com Isaac até o monte, onde haverá o sacrifício de Isaac. Então, assim, aquela coisa do que foi conversado entre pai e filho, né? Simplesmente eles subiram, porque no texto da Torá isso não fica exposto, né? É só relatado mais ou menos o que acontece, mas os detalhes não são colocados. Então, a Haggadah, ela tem essa missão, ela cumpre esse papel de complementar algumas lacunas também. Os Midrashins, o Rubem também explica dessa maneira. E aí, o Talmud Torá, que seria, então, a compilação, no final das contas, ou a junção da Mishnah com a Guemará, né? Então, recapitulando, falei da Torá oral, falei da Torá escrita, do Taná, que são importantes, né? Como obras da sabedoria judaica, os textos sagrados. Falei, então, da Mishnah e da Guemará como obras de complementação, de interpretação, que foram compilados cada qual em sua época, e que trazem todas essas características da jurisprudência e dos contos, né? O Talmud faz o apanhado de tudo isso junto, né? Então, da Mishnah e da Guemará. Então, partes que estão na Mishnah e eles interconectam com a Guemará,
né? E tem esses apontamentos, né? Vou mostrar já para vocês uma página do Talmud que fica mais claro isso, né? Como é que se dá esse registro. Para além disso, há outros comentários, né, que foram feitos de não só focados na questão da Torá, mas, por exemplo, dos escritos que aparecem no Taná. Então, isso vai sendo, vamos assim, composto junto, vai sendo mostrado junto. O Urilano, na abertura do Guia dos Perplexos, ele fala até de uma... o Talmud parece a internet. Quando você clica num link, ele te dá uma informação, e aí no final dessa informação tem termos, que se você clicar no link do termo, te remete a outra página, que remete a outra página. Então é mais ou menos assim que o Talmud, ele parece, vamos dizer assim, né? O termo Talmud, ele deriva da palavra lamod, né, que significa literalmente estudo, ou talvez lamad, que por sua vez significa ensinar, instruir ou aprender. Assim, seguindo pelo primeiro termo, né, Talmud é a abreviação do nome Talmud Torá, ou Talmud Torá, que traduzido significa estudos da lei, ou estudo da lei, né? Como já falei para vocês, é a soma da Mishnah mais a Gemara, principalmente, tá? A centralidade do Talmud é em cima da Mishnah e da Gemara, e ele tem uma dupla função, que é o ensino e a transmissão da lei de Deus ao povo, e incentivar um estudo minucioso da lei, né? Então, a continuidade desse estudo, né? A gente também fala em 2 Talmuds, ou Talmudim, no caso, né? Justamente porque a Guimará, são 2, a da Babilônia e da Palestina. Então, temos um Talmud formalizado com um conteúdo da Guimará da Babilônia e outro com o conteúdo que foi compilado na Palestina. O compilador do Talmud da Palestina é o Rabi Yohanan, por volta do século III a mais ou menos 4, né? Esse Talmud, ele foi colocado, eu coloco aqui no textinho, né? Como foi estudado, compilado na maior parte nas escolas de Tiberíades, né? Séforis e Cesareia. Porém, nada na própria Jerusalém, ainda que ele receba esse nome de referência, né? E ele foi adquirindo corpo por volta dos anos 220 a 380, né? E ele não é um texto, vamos dizer assim, ainda que ele trate de mais diversos, ele consiga tratar dos 63 tratados da Mishnah, ele é um texto que ele não é completo, né? Porque por conta das instabilidades locais, até período de perseguições e tudo mais que ocorriam ali, né? E então eles não e também não conseguiram fazer a revisão definitiva. Então ele é meio falho em alguns, não é que falho, mas ele é meio incompleto em alguns conteúdos. Mas ele traz conteúdos diversos do conteúdo do Talmud babilônico, né? Como, por exemplo, a conservação de leis e o material agático, né? E tudo mais. O Babli é babilônico e Yerushalmi, ou, no caso, é de Jerusalém, né? O Eretz Israel, ele também é chamado assim, no caso palestinense. O de Bali, ele é o mais comum e é o mais difundido, né? Então, ele tem o maior peso de estudos, né? No sentido do estudo rabínico, né? Ele ganha maior importância, né? Um certo destaque. Ele foi compilado pelo Rabi Aki, né? Pelo século IV e V, produzido nas academias babilônicas, tratando-se de algumas atas, e não é de estranhar a grande sutileza dialética que salientam os rabis
pelo que as discussões são frequentemente longas e quase sempre bastante complicadas, pois vão passando sucessivamente de um tema a outro, e ao longo de um terceiro, retornando sua transcrição ao primeiro, após haverem citado um sinfim de coisas que guardam relação com alguns dos temas surgidos durante a discussão. Em geral, a relação não é lógica, mas sim apaixonada, já que, por exemplo, ao aduzir-se a opinião de determinado doutor sobre um assunto, citam-se, ao mesmo tempo, todas as opiniões desse doutor, seja qual for o tema que se refiram. Tudo explica perfeitamente por que a ordenação não seja sistemática e meramente expositiva, como ocorria na Mishnah ou na Tosefta, né? Mas que os tratados trazem principalmente, mas não exclusivamente, do que indicam o seu título. Tosefta também tem a ver com interpretações de textos, e é outro termo que agora não me ocorre a que textos eram. Eu não lembro se é Esther ou se Esther tem a ver com a Megilá, né? Mas são textos de interpretações e também que entram nas compilações talmúdicas. Então, só para ilustrar tudo isso que eu falei, né, essa montanha de informação, o Talmud de Torá é isso daqui, uma página do Talmud é isso daqui. Aqui em vermelhinho, que vocês estão vendo, é o trecho da Mishnah. Aqui embaixo, em amarelo, é a Guemará. Aqui, normalmente, são os textos de comentário do Rashi, de um rabino. E as demais partes, né, que são variadas, são outras obras de interpretação, né, que vão fazendo essa complementação. Então, uma coisa remete à outra aqui, o que torna o estudo também um pouco difícil, né, digamos assim, né, em dadas situações, como você vai entender ou memorizar. A memorização da Mishnah já era difícil, por isso a necessidade de compilação da Guemará também. E aí o Talmud passa pelo mesmo processo, justamente porque tem essa questão de inferências que é feita, que torna todo o estudo da Torá muito complexo, digamos assim. Midrashim, como eu me referi, né, eu até citei a palestra do Rumen, tem aqui... ele é entendido de duas maneiras, tá? A primeira é como literalmente investigação, que é o método usado para deduzir leis, então que compreende as halahá. Só que, ao mesmo tempo, ele também pode ser entendido como comentários homiléticos e folclóricos ao Pentateuco, assim como Megilot. As Megilot que eu estou me referindo são essas partezinhas. Então, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, né, que entram como demais textos de estudos sapienciais, né? Ou no caso, Cântico dos Cânticos entra na acepção mais poética, né? Então, nesse sentido. No caso, aqui tem a citação que eu fiz para como o Midrashim como método, então tem a ver com citar passagens bíblicas, tentar esquadrinhar ela de maneira microscópica, até que logravam, mediante uma exegese mais ou menos artificiosa, relacionar com ela algumas das tradições existentes. Então, esse link, que o próprio Talmud, se vocês olharem na página, ele até faz, né? É uma análise detida, pega termos, fala de tal passagem bíblica, volta para o Midrash, e etc. Né? Targumim, que eu coloco aqui, né? Por que eu coloquei essas duas partes, né? Porque, por exemplo, o Guia dos Perplexos do Maimônides, os estudiosos estabelecem que esses são os conteúdos que aparecem principalmente. Tem uma obra, a versão em inglês dele, que é do Friedlander, ele faz assim no index, na parte final da tradução, todos os apontamentos, tanto de passagens bíblicas, quanto de passagens a textos rabínicos, quanto a referência aos filósofos. Então, por isso que eu coloquei aqui também. Não porque exatamente entra nos comentários da Mishnah ou da Mishneh Torah, mas porque tem essa importância no desenvolvimento também, no desenvolvimento do pensamento do Maimônides, tá?
Targum, ele pode ser traduzido literalmente por tradução, e tem a ver com traduções para o aramaico dos textos da Bíblia hebraica. Então, já tendo a consideração dessas interpretações todas que eu coloquei para vocês, né? E que foram escritos tardiamente, né? Então, tem todo... toma essa referência das interpretações e tem esse registro, né, para o aramaico da Bíblia. Características deles, né, comuns a eles. Eles são voltados a um público não acadêmico. O objetivo é uma pregação, né, fazer a realização de sermões, normalmente, e por isso mesmo precisa ser num linguajar fácil, e normalmente eles eliminam contradições. Um texto que o Maimônides, do Targum, que o Maimônides mais usa, acho que do Onkelos, foi uma tradução feita por Onkelos, que mais aparece no guia e que tem a ver até com passagens do texto bíblico, com explicações mais clarificadas, né, mais facilitadas. Se não me engano, no guia, na parte 2, normalmente ele faz esse uso para a parte, por exemplo, sobre a criação, em algum momento, né? Ele faz todos esses paralelos possíveis, tanto dos textos dos sábios, né, que aparecem no Talmud, quanto o texto da Torá, quanto o Targum. Ele faz essa interconexão no guia, então por isso que eu coloquei aqui, tá? Voltando, né? Tipo, a condução disso tudo, né? Por que eu estou colocando tudo isso para vocês? Porque tem uma importância para a obra do Maimônides, porque tem uma importância para o pensamento, para o próprio pensamento rabínico, né, do desenvolvimento todo judaico, e porque tem uma certa condução isso pro Maimônides. Então, lembra naquele trecho inicial, quando eu coloquei que a prática, o estudo, ela precede a prática, né? Então, tem toda essa questão da subordinação prática. Então, todos os preceitos, a jurisprudência, tudo isso voltado... todo estudo voltado para essa prática, mas ao mesmo tempo para uma elevação no conhecimento, tá? O Maimônides, ele vai como fala? Ele não vai falar só da Torá, né? Ele não vai falar só do conteúdo judaico. Ele vai para os estudiosos clássicos, ele vai tentar conciliar isso com a filosofia. Então, em um dado momento, a própria filosofia vai contribuir para encaminhar para um conhecimento sobre Deus. Tem uma coisa de... na visão de um dos comentadores, tem uma coisa que, na verdade, o conteúdo que a filosofia traz não é dissociado já do próprio conhecimento que a Torá traz, né? É como se... Tem uma passagem curiosa que é como se a filosofia ou a metafísica ela tivesse sido também transmitida para Moisés no Monte Sinai, e isso foi... só que foi perdido no período que eles ficaram no deserto, né? Então tem toda essa associação para o Maimônides, né? Dos comentadores do Maimônides, como se o Maimônides considerasse isso fortemente. Então toda essa interconexão. Então aqui a importância do estudo da Torá, a importância da Torá, né? O que ela permite? Ela permite a manutenção da unidade judaica, né? Do reconhecimento do judeu, da aliança com Deus. Ela permite uma educação moral do indivíduo, então a questão prática, o reconhecimento dos preceitos que devem ser permitidos e proibidos, realizados ou não realizados, né? E isso permite a ordenação da vida social, então todo isso, o desdobramento, vamos dizer assim, político disso, conduz o homem à sua perfeição, então numa questão mais individualizada, particularizada, o homem consegue, através desse estudo, se elevar no conhecimento e começar a compreender o conhecimento de Deus e a vontade de Deus, né?
nesse processo todo. E aí, para encaminhar a comunhão com Deus. No caso do Maimônides, não entendam aqui comunhão com Deus no sentido místico, de adesão, tá? É no sentido de... contemplação, né? No sentido de você se elevar no conhecimento e conseguir, de certo modo, enxergar Deus. Né? Por isso, entre aspas, porque Deus não tem partes, né? Na aula do guia isso vai ficar mais claro para vocês. Mas não tem partes físicas, né? Nesse sentido. Então, enxergar entre aspas, né? Passando. Aí eu começo, a partir daqui, começo propriamente a falar do pensamento que está presente nos 8 capítulos e na Mishneh Torah, tá? Então, sobre o homem e a conduta do homem. Para o Maimônides, as concepções presentes no Shemona Perakim, que no caso são os 8 capítulos. Tem uma citação de Deuteronômios, né, que ele destaca, que é: e você amará o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma e todos os seus bens, né? E aí ele explica essa passagem da seguinte maneira, que é para a gente estabelecer, ou que é para o judeu estabelecer o mesmo alvo para todas as partes da sua alma. O alvo da ação humana, o alvo do homem, de toda a condução prática do homem, tem que ser em favor da verdade, tem que ser em busca da verdade, e isso é um reflexo do amor que se tem a Deus, tá? Partes da alma. Vamos lá. Tá aqui? Tá aqui. Maimônides aqui, ele vai começar a trabalhar com a filosofia e com o pensamento do Galeno barra Hipócrates, né? Vocês lembram na outra aula que eu falei que ele era médico, então ele estudou essas obras largamente, vamos dizer assim. E no pensamento do Galeno, né, no pensamento que a gente tem da época medieval, né, que ficou, né, formalizada no período medieval, a gente tem essa divisão do que seria o ser humano, de certo modo. Então, o ser humano, ele tem dentro de si os 4 elementos, né? Eles entendiam que a gente tinha fogo, água, terra e ar, né? Então, os 4 elementos aqui. E desses 4 elementos, a gente tem 4 qualidades, né? Quente, seco, úmido e frio na composição. O ar seria, acho que, úmido e quente, o fogo quente e seco, a terra seco e frio, a água frio e úmido. Onde isso se encontra no ser humano? No caso, a parte do ar e na parte quente, né, tá ali no sangue, aparentemente. A parte fleuma, né, a água, nas flemas, então nas secreções, né? A bile amarela, a parte do fogo, e a bile negra, a parte da terra. E isso também corresponde aos 4 temperamentos ou humores que temos. Então, seria o colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Certo? Okay. E isso tudo vem do estudo que ele fez de Galeno. Bom. De Aristóteles, então, a gente estava falando de partes da alma, né, naquele trecho anterior, então isso vem do pensamento aristotélico, não que a alma ela tivesse realmente partes, como se ela fosse um corpo físico que se dividisse. Ele está querendo dizer no texto dos 8 capítulos que, na verdade, ela tem faculdades, né? E do Aristóteles, ele toma, então, uma certa divisão que a alma teria, que seria a alma nutritiva, que a gente tem em comum com os vegetais, né, as plantas, no caso, né, vegetativa, na verdade, errei. Aqui no slide está errado, é alma vegetativa, por isso que eu falei vegetais, doida. Nutritiva é uma das faculdades da alma vegetativa, né, corrigindo, depois eu corrijo para vocês quando mandar o slide.
A alma sensitiva, né? E aí ela se dividiria para o Aristóteles em mais faculdades, mas o Maimonides aponta 3: a faculdade sensitiva, a faculdade imaginativa e a faculdade apetitiva. E há uma parcela de alma intelectiva. Isso daqui, o que a gente teria unicamente, exclusivamente, né? Diferente, o que nos destaca, vamos dizer assim, entre as espécies criadas por Deus, né? A alma sensitiva a gente tem isso, nível mais baixo, alma vegetativa ou vital. Valeu, Cecília. A alma sensitiva, ela é aquilo que a gente tem em comum com os animais, né? Não sei se eu já falei isso. E aqui tem as faculdades, ou as capacidades, né? Que a gente teria. Então, nutritiva, que deriva da alma vegetativa, alma sensitiva, imaginativa e apetitiva, já falei. E das apetitivas, a gente tem aí ela com a possibilidade de determinar as ações, né? Baseadas em virtudes e vícios, né? Então, toda a nossa ação, ela tem essa característica. Essa faculdade apetitiva, ela tem a característica de conduzir a aproximação, ao afastamento de coisas, né, nos animais. Então, quando um animal está com medo de alguma coisa, ele se afasta. Quando ele deseja se alimentar, ele se aproxima do alimento. Então, isso tudo é visto nessa faculdade. E no caso do ser humano, isso conduz aos nossos valores e às nossas escolhas, de certo modo, né? Então, por isso que ele coloca como virtudes também morais. A alma intelectiva, ela traz a faculdade de racional, né? Então, traz aqui a questão do cunho prático e o cunho teórico, né? Ela pode ser dividida em conhecimentos de ordem práticas e conhecimentos de ordem teóricas. E nisso também ela se separa, ela pode ser separada em vícios e virtudes intelectuais, né? No caso, uma virtude intelectual seria sabedoria, sagacidade, o Maimonides coloca dessa maneira, e o vício seria o extremo oposto disso, então a manutenção da ignorância, querer acreditar em coisas falsas, né? E etc. E a parte do entendimento prático sobre isso, né? A questão das escolhas aqui associadas também, né? Toda a reflexão sobre a parte ética, vamos dizer assim, está aqui. Vamos lá. E aí, dessas faculdades, né, da alma, da parte principalmente da faculdade apetitiva, a gente tem disposições adquiridas pela alma, né? E isso ele também toma do Aristóteles, que são as virtudes e os vícios por excesso ou por deficiência. Então, a virtude moral, ela é baseada na justa medida, enquanto há um vício por excesso de, no caso aqui, a moderação e a luxúria. Então, excessos de desejos, do exercício dos sentidos, vamos dizer assim, ele associa como luxúria e um vício por excesso. E, contrapartida, seria o extremo oposto, seria um vício por deficiência, que seria a insensibilidade, né? Você não se dedicar a nada ligado ao sensório, né, de certo modo, você se afastar de qualquer possibilidade de prazer. O Maimonides, ele não concorda, assim como Aristóteles, que que a virtude poderia ser uma deficiência, por exemplo, seria você seguir uma deficiência da luxúria, ou esse extremo oposto da luxúria. Para o Maimonides, assim como para Aristóteles, você tem que estar na posição do meio, nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Então, a questão da moderação aí. Isso com várias outras possibilidades de disposições que a gente tem. E aí pressupõe todo um conhecimento de si, né? Do homem saber quem ele é e qual a disposição que mais a alma dele tem tendência. E nesse processo, ele ir coordenando pela razão a justa medida, né? Então, aquele que
pelo menos que deseja se tornar sábio e que deseja, na visão do Maimônides, né, que deseja o conhecimento da verdade e o acesso a Deus, vamos dizer assim, acesso no sentido de contemplação divina, tá? Passando rapidinho. Aí, no texto também, ele ressalta toda uma terapia da alma para permitir que haja esse equilíbrio, né? Então, cito o Maimônides. Se a alma dele adoece, deve seguir o mesmo caminho ao tratá-lo como tratamento médico para os corpos. Porque quando o corpo se desvia do equilíbrio, olhamos para qual lado se inclina ao se desequilibrar e opomos o seu contrário até retornar ao equilíbrio. Ou seja, quando você tem um estado, né, ele vai dar o exemplo embaixo, né? Quando a alma da pessoa é mais para o lado avarento, ou seja, do excesso, né, de conservação de bens, etc., você tem que curar essa pessoa com o extremo oposto, que no caso seria a extravagância, ou seja, ele doar dinheiro, né, ser muito mais do que generoso, né, dar boa parte das suas finanças aos pobres, por exemplo, que é um jeito de forçar o contrabalanço na alma, assim como ele, como médico, fazia com os doentes para tratar doenças do corpo, né, problemas no corpo. Então, havia toda essa necessidade de tratamentos, às vezes, extremados para conseguir purificar essa alma, né? E aí ele ressalta no meio da obra, mais ou menos pelo capítulo 4, que há um segredinho aí, né? Que é a questão de que os vícios, a repetição dos vícios por deficiência em maior quantidade do que aquele associado aos vícios por excesso. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui? Que uma pessoa que tem excesso, qualquer tipo de excesso, seja luxúria, seja ganância, seja avareza, né? Seja temeridade, essa pessoa ela tem muito mais dificuldade a conseguir a justa medida. Então, ele precisa constantemente repetir as ações que levariam à oposição do vício, no caso, o vício por deficiência, né? Então, e a extravagância, no caso da temeridade, a covardia, né? Dependendo da circunstância, até se humilhar para conseguir forçar a alma a encaixar na justa medida. Já as pessoas que elas têm uma tendência maior a se comportarem através dos vícios por deficiência, elas conseguem com muito mais facilidade recuperar para a justa medida, se fortalecer a própria alma, né? Então, é uma das características que ele chama atenção na obra. E aí, nesse processo, ele fica uma pergunta, né, para a gente, para que servem os preceitos judaicos? Então, né, se tem toda essa perspectiva, vamos dizer assim, um tanto médica, filosófica, onde vem o que seria dos preceitos judaicos nesse meio do pensamento do Maimônides? Aí ele esclarece para a gente, na verdade, que o objetivo da Torá é que o homem seja natural seguindo o caminho do meio. Então, para ele, todas as ordens, todas as proibições e permissões que aparecem no texto da Torá, eles servem justamente para, vamos dizer assim, incentivar o conhecimento do homem, permitir que ele se entenda, se veja e já por natureza, vamos dizer assim, consiga essa justa medida. O Maimônides ele vai fazer uma coisa muito doida, né? Que ele vai pegar em alguns pontos do texto, alguns preceitinhos, né? E vai colocar aqui, ó, aqui esse preceito que eu coloquei aqui, da parte das relações sexuais, o que Deus ordenou sobre as proibições das relações sexuais, ou sobre a ordem dos casamentos, né? Isso daqui na verdade, ele está tratando ali da luxúria, né? E a Torá está tentando conduzir o homem a se afastar do extremo da luxúria e conseguir, numa direção um pouco mais ligada à insensibilidade,
a atingir a moderação. Então, vários preceitos, ele vai, de algum modo, tentar forçar, de certo modo, para mostrar isso, né? A partir da ritualística, ele tenta, mais ou menos, caracterizar como uma tentativa dessa justa medida. E isso seria, para o Maimônides, a maneira de servir a Deus. Então, o homem que é piedoso, que estuda a Torá, ele chega a esse nível da servidão a Deus, né? Através só do conhecimento que a Torá transmite, que a gente poderia associar como os primeiros níveis, né? O que eu estou me referindo é mais ou menos esse percurso aqui, e não que necessariamente tenha uma hierarquia muito dura do caminho do conhecimento, mas, assim, porque, por exemplo, a Torá, pelo menos a parte do entendimento preceitual dela, poderia entrar aqui na parte da ética, mas para o Maimônides, se a gente pensar na perspectiva de que tem uma revelação da verdade divina e tem todo o conhecimento de Deus, inclusive da questão da unidade da existência de Deus, então a Torá traz conteúdos também metafísicos, né? Então ela, vamos dizer assim, permeia tudo isso daqui. A grande questão é que aqui há uma hierarquia do homem. Então o homem, aqueles que se dedicam ao corpo, né? Ele pode adquirir um corpo são, mas ainda ele é considerado um homem incontinente, ou seja, que tem a noção da saúde, tem noção das virtudes, mas que não deixou totalmente os vícios, né? Ele ainda deseja os vícios, né? E ele sofre por causa disso. Então ele é um nível mais baixo. Aí um nível um pouquinho acima é a do homem piedoso, que adquiriu já a consciência das virtudes morais, através do estudo também da ética, né, dos preceitos, do cumprimento dos preceitos, ele conseguiu fortalecer a própria alma e se elevar um pouquinho. Então ele começa a se encaminhar para a possibilidade de ter uma tranquilidade do corpo, uma tranquilidade, vamos dizer assim, social, para conseguir continuar nos estudos dele, né? E, nesse processo, adquirir as virtudes intelectuais, como eu já coloquei para vocês, tem a faculdade racional, a alma intelectiva, e a faculdade racional, que nos destaca, né, dos demais seres. Então, é através dela que a gente vai adquirir a nossa perfeição, é através do desenvolvimento dela. E, para isso, ele também coloca aqui, né, a necessidade de certos conteúdos. Então, por exemplo, a lógica, a álgebra, a física, a astronomia mecânica, dica-se de passagem, tudo que ele estudou, permite você exercitar a sua alma e desenvolvê-la mais para conteúdos mais demonstrativos, mais substanciais, né? Aqui na parte do corpo, voltando um pouquinho, eu coloquei aqui música e estética. Não que na obra ele fala da arte da música e fala propriamente da arte da estética, mas ele fala da necessidade de pessoas muito melancólicas, né? Em dado momento, pararem e ouvir uma melodia, pararem e observarem algo belo, né? Justamente porque isso permite um estímulo na alma e permitiria esse equilíbrio na alma, né? Quando ela tende a um momento muito de melancolia profunda, de tristeza, né? Então, isso ajudaria no equilíbrio na alma. A medicina, né, que eu falei, não que o homem deva estudar medicina, mas quer queira, quer não, ele fala que é uma arte importante que ajuda tanto a desenvolver o corpo, né, a curar o corpo, mas ela permite você entender também um pouco da sua alma, e nesse processo pode incentivar, pode ajudar nas virtudes morais. Então, ele tem toda essa referência nos 8 capítulos. E na Mishneh Torah, na parte da lei dos comportamentos, ele vai falar tudo que o sábio faz, como ele se alimenta, como ele se comporta diante ao público, o que a ordem das refeições, coisas nesse sentido, né? E
esse processo todo vai permitir, de novo, as virtudes intelectuais, no caso, o desenvolvimento da sabedoria, as primeiras compreensões, né? Isso vai fortalecer a alma do homem a conseguir atingir a contemplação de Deus, ou seja, aquela comunhão que eu falei no início. E que ela traz todo o conteúdo metafísico, né? E isso permite que ele se exercite e chega a um conhecimento que ele vai chamar de... Na verdade, o judaísmo chama de pardes, né? E tem toda uma divisão aqui sobre o que é esse pardes, e o Maimônides vai aproximar como se fosse uma forma de conhecimento. Já aponto para vocês isso. Antes de eu chegar no pardes, né? E que, na verdade, tem a ver com todo esse processo da racionalidade, da importância da razão, né? Para o Maimônides. E tem a ver também com essa questão disso como algo que permite a perfeição do ser humano, né? Por quê? Porque a razão é que coordena a alma e permite que a gente siga para um caminho mais virtuoso, né? Tem a ver com uma parte final da obra, né? O 8º capítulo, em que ele fala que tudo está nas mãos dos céus, exceto o temor aos céus. Nesse 8º capítulo, ele está fazendo uma crítica à astrologia, né, que tinha como característica, né, os estudiosos de astrologia, eles falavam que tudo tinha a ver com que o homem, os comportamentos do homem, o fato dele ser virtuoso ou não ser virtuoso, tinha a ver com a influência dos céus, das esferas celestes, digamos assim, né? Isso dos planetas, do movimento dos planetas, né? Até porque a gente estaria aqui... me mandaram uma mensagem aqui, como assim? Tinha o Maimônides falando mal da astrologia. Pois é, ele não gostava da astrologia. Tem uma parcela das previsões futuras do ser humano, né? Ele é contra isso, né? Aliás, o judaísmo é contra totalmente essa parte de vamos prever futuro. Como assim? Isso não pode. E entra a questão também dessa interferência dos astros na vida humana. Tipo, pelo menos nesses 8 capítulos, né? Que tem a ver com isso. Os céus, eles trazem isso. Vamos mostrar a imagem de baixo, que é mais fácil, facilita a minha vida e a de vocês, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, não sei se tá muito pequeno. Bem, os medievais entendiam que o céu está dividido desta maneirinha bonitinha aqui, né? Então, você tem cada esfera, né? Um planeta, um astro, né? Correspondente, girando em torno da Terra. A Terra está no centro. Acima da Terra, você tem a água, acima da água, uma esfera que tem o ar, e acima do ar, uma esfera que tem o fogo, tá? E, tecnicamente, para o Maimônides, o movimento das esferas, né, superiores, vamos dizer assim, dos astros, interferia diretamente no movimento dos 4 elementos aqui. Esses 4 elementos se deslocariam para o centro da Terra, e, nesse sentido, eles seriam forçados a se juntarem e formarem todas as coisas dos seres na Terra. Esse é o processo, vamos dizer assim, do governo de Deus para ele, né? Ele tira do pensamento aristotélico isso, e ele vai tentar, de certo modo, enganchar isso com uma visão criacionista, né? Então, todos os seres formalizados aqui, inclusive nós, por isso que eu falei dos 4 elementos, eles têm essas características aqui, e teria essa questão das forças dos planetas em volta. Essa visão aqui vai ficar mais clara no Guia dos Perplexos, essa visão das esferas celestes, e no Mishneh Torah ele coloca muito por cima, tá? No guia ele explica melhorzinho. E nos 8 capítulos ele nem chega nisso daqui, mas eu tô falando por conta da questão dos elementos. No guia fica uma lacuna sobre a questão da interferência dos astros na nossa vida, né? Ele não pode admitir isso,
porque tem um preceito judaico que fala da questão das previsões futuras, não é proibido fazer necromancia e etc. Então, ele fica numa sinuca de bico, vamos dizer assim, no Guia dos Perplexos. Aqui, no 8 capítulos, como ele está falando, esse 8 capítulos está no comentário da Mishnah, e como ele está falando para uma comunidade mais voltada para os estudos judaicos, não tanto para os estudos filosóficos, então ele nem cita essa parte. E aí ele defende que, não, os astrólogos, não, isso que os astrólogos falam é um puta de um absurdo, né? Tipo, eles não podem fazer isso, né? O ser humano, ele não está coagido. As virtudes e as ações deles não pode ser determinado com hipótese alguma pelas esferas celestes, né? A ação do homem é simplesmente derivada da própria escolha, né? E aí a grande questão aqui é que ele coloca, a única coisa que o homem não tem escolha é se ele vai ser alto, se ele vai ser baixo, se está chovendo, se não está chovendo, o ar lá fora, né? Mas ele tem a razão coordenando as escolhas de como ele vai agir, de como ele vai pensar, do que ele vai buscar como conhecimento, e isso é importante para ele. Parte da solução do meu problema, aliás, da minha tese. Está aqui, entre aspas. Uma coisa que ele também chama atenção no 8º capítulo, né, fazendo um resuminho da obra toda, da introdução toda dos 8 capítulos, é que o homem não nasce com os vícios e virtudes, né, e isso é uma disposição adquirida. Ele tem tendências, o homem nasce com as faculdades, com as possibilidades ali nas faculdades, mas não com o próprio vício ou com a própria virtude. Justamente por isso que ele condena a astrologia nesse sentido. A questão do reconhecimento do homem sábio, eu tirei isso do Mishneh Torah, mas que vamos dizer assim, reforça toda essa ideia que ele passa na introdução esse texto dos 8 capítulos, né? Que fala do que como é que um homem sábio aparece para a gente, o que é esse homem sábio, né? Então, o sábio ele é reconhecido por sua sabedoria e cultura, ou seja, pelo seu conhecimento, que o distingue do resto das pessoas. Da mesma forma, deve ele ser reconhecido em todas as suas atividades, em seu comer e beber. Ele não vai comer em excesso, ele não vai beber em excesso, e ele também não vai deixar de beber, ele não vai deixar de comer. Aliás, tem uma crítica aos ascetas nesse sentido, justamente por eles extremarem certos comportamentos, né? E aí o Maimonides fala no texto, Deus já deu o que é proibido e o que é permitido, você vai se conduzir para além disso. Aliás, ele tira, acho que de uma passagem de sabedoria disso, né? Para que extremar mais? Para punir o próprio corpo? Deus já determinou que precisa, né, ser feito. Então, né, o sábio ele está literalmente nessa justa medida. Então, no cumprimento das obrigações conjugais, ele casa com quem foi definido para casar, ou seja, né, voltando para as leis judaicas, eles não podiam casar com pessoas fora da própria comunidade judaica, né? Eles não podiam casar com outros povos, justamente porque tem toda a questão da manutenção da tradição. E tem a ideia de que um judeu ele é reconhecido pelo fato da sua mãe ser judia, né? Então, tem todas essas questões aqui envolvidas. Na atenção às suas funções escritórias, em sua fala, em seu andar, vestir, na condução dos seus assuntos e transações comerciais, todas essas atividades devem trazer marca de requinte e ordem absoluta, né? Então, como é que o Maimonides vê, em resumo, como deveria ser esse sábio? E, né, voltando um pouquinho, né, aqui que eu destaco, o interior do sábio é igual ao exterior. Por que isso? Porque, lembra que eu falei do homem continente? O homem continente, ele sofre. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele sofre porque ele ainda deseja aquilo que ele não deve fazer, né? E o piedoso, ele já é mais conformado, ele sabe, e ele não tem mais tanta necessidade
o piedoso e o sábio, né, ele já está num estado em que aquilo não necessariamente vai incomodar ele, né, mais o sábio do que o piedoso, porque o piedoso também pode cair em algum momento, né, mas se ele fortalece realmente, o homem fortalece realmente a sua alma, ele já consegue entender a necessidade de se manter na virtude e por que não fazer tais coisas, né? E nesse processo, ele vai entender que o interior dele, a ação externa dele tem que corresponder ao que ele sente de vontade, né? E isso vai ter reflexos na questão do desenvolvimento do conhecimento, né? Então, até aqui foi o percurso da formalização da sabedoria, no sentido de também dessa parte mais ética, né? Da parte do encaminhar para uma contemplação sobre Deus, né? E que tem tudo a ver com eu coloquei a retirada dos véus. Que seriam esses véus, né? O Maimonides entende por esses véus, né, que aparece até no texto bíblico, como os vícios, né? Então, quanto mais vício você tem, mais véus você tem na sua frente e mais distante, digamos assim, de Deus você está. Quanto mais você trabalha as suas virtudes, mais próximo você consegue estar de Deus. E nesse processo tem a ver com a elevação do conhecimento. Eu não coloquei aqui, mas o que está, vamos dizer assim, por detrás disso é a passagem do Gênesis, que Deus coloca assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então, não que Deus seja próximo do homem por ter características físicas ou morais no sentido de, né, dados comportamentos morais, assim, porque no guia, vou mostrar isso melhor para vocês na próxima aula, Deus não tem alma, porque a alma para o Maimônides está atrelada diretamente ao corpo. Então, né, não tem como ele ter comportamento moral, digamos assim, né? A gente julga os comportamentos divinos, né, da nossa perspectiva, né? Tudo que é parte da criação, a gente julga com o nosso óculos, aplicando sobre Deus. E aí a grande questão é que o que essa passagem para o Maimônides ela está se referindo é que a gente tem que se elevar no conhecimento divino, porque tem toda uma uma aproximação da ideia de Deus à inteligência, né, suprema, vamos dizer assim. Isso seria o que o Aristóteles traz no pensamento dele, né, sobre a questão das inteligências separadas, de certo modo. E aí, assim, por cima aqui, né, eu coloco para vocês, só para vocês terem uma noção, isso daqui está no Guia dos Perplexos, tá? O que eu estou querendo dizer é que Deus está acima de todas as inteligências. Essas inteligências aqui, como ele está mostrando aqui, que ele mescla um pouquinho Aristóteles com a visão neoplatônica, tá? Não é necessariamente Plotino, mas porque ele não cita Plotino, né? Ele aprendeu o pensamento neoplatônico através dos árabes. Então, assim, ele mescla isso, de certo modo, porque todo mundo achava que era pensamento do Aristóteles, né? Tem obras, até a Teologia e acho que o Liber da Causas, que eles colocaram que eram obras do Aristóteles, e na verdade elas são desdobramentos. No caso, acho que o Liber de Causas era um trecho do pensamento do Próclo. Então tem toda essa caracterização para o Maimônides da questão das inteligências. É por isso que eu estou falando que tem essa necessidade do homem se elevar para se aproximar de Deus, porque o que está mais próximo de Deus são as inteligências. E aí, no caso, o Maimônides está se referindo fazendo um paralelo com o texto bíblico, aos anjos, tá? E as esferas celestes aqui, a alma e a primeira esfera, tem a ver com essa formalização aqui do modelo cosmológico, tá? Ele encaixa um modelo no outro, vamos dizer assim. Esse aqui é o que a gente tem nos neoplatônicos, isso daqui, de certo modo, né, a questão das emanações, né,
uma tentativa da visão das hipóstases, né? No caso, separação de inteligência e alma, né? Aqui ele vai forçar a barra e colocar as esferas celestes aqui do Aristóteles. Bom, voltando um pouquinho, né? Porque eu pulei demais, e eu estou falando disso e antecipando o conteúdo, que seria a questão que eu falei para vocês. Todo o caminho, né, de certo modo, do exercício do conhecimento, da elevação das virtudes morais, do estudo da Torá e formalização dessa ética, né, para chegar no Pardes. E o que é o Pardes? Na visão judaica, o Pardes, ele é comumente colocado como, é traduzido como paraíso, né? E é comumente colocado como abordagens de interpretação de estudo da Torá. Então, é a maneira que você extrai esse conhecimento de dentro da Torá. Então, o P tem a ver com Peshat, que é o sentido literal e simples do texto. O Remés tem a ver com a observação da estrutura sintática e gramatical, avaliando os termos, considerando o sentido metafórico. Então, é um conhecimento um pouco mais aprofundado, vendo as associações de termos com alegorias. Então, isso vocês vão ver muito forte no Guia dos Perplexos, né? O Maimônides desmembra um mesmo termo e ele dá vários sentidos para esse termo, né? O D é de Derash, né? Que dá origem também ao termo, de certo modo, Midrash, né? Então, tem análise associativa, né? Naquela parte dos métodos, tá? Estou me referindo. Do método da jurisprudência, né? Tem a ver com análise associativa de ideias. Então, é uma busca dentro do texto, das escrituras, das regras, né? Então, qual parte do texto se refere a tal preceito e a linkagem com a outra parte. O que o Talmud, vocês podem perceber, faz com muita facilidade na parte das halahás, né? E tem a ver com a homilética também. E o S tem a ver com o Sod, que são uma leitura mais intimista e mais profunda do texto, né? São segredos contidos na Torá, o que poderia para o Maimônides vir aqui associado à metafísica, e que para muitos judeus está associado à parte mística, né? A parte mística ela trabalharia com essa parte dos segredos. Curiosidade, o guia ele vai se propor uma tentativa de esclarecimento de segredos. Só que aí entra a dúvida, né? Se o Maimônides ele está falando de de quase uma mística, ou não, se ele é mais racional. Você tem as duas, de certo modo, atualmente, as duas linhas dentro dos estudiosos de Maimônides, tá? Isso, o Pardes, nessa separação da perspectiva da abordagem dos textos e da perspectiva judaica comum. Para o Maimônides, tem uma característica específica. O Maimônides, tanto no Guia dos Perplexos, tá, quanto na Mishneh Torah, ele vai colocar o Pardes como o conhecimento trazido pela Maseh Bereshit, que é o relato da criação, então tudo que está no Gênesis, né, de modo geral, e o Maseh Merkabah, que é o relato da carruagem e que aproxima com os textos de Ezequiel. Isso no Mishneh Torah está dessa maneira, vai até aqui, né? Ele traduz como relato da criação e relato da carruagem, e ele vai explicar alguns pontos que vai, se você ler, né? Deixa eu ver se eu tirei algum trechinho aqui. Tirei, aqui. Da Maseh Bereshit no Mishneh Torah, né? Nas leis fundamentais da Torá, né? Ele vai colocar como uma sabedoria, né, a percepção da sabedoria divina manifestada sobre tudo. Então, o homem que estuda o Maseh Bereshit, ele sabe sobre os anjos, ele sabe sobre as esferas celestes e até sobre ele mesmo. Ele passa a se conhecer e perceber como ele é inferior a tudo que Deus criou, né? E tem toda essa referência aqui que eu mostrei para vocês. Isso seria o Maseh Bereshit. Na Mishneh Torah, ele dá um ampassando do que seria a reflexão daqui, do Maseh Bereshit, sem citar que ela é
associada para ele com ciências naturais, mas fica subentendido. Isso ele vai dar declaradamente no Guia dos Perplexos. E, assim, chamando a atenção de vocês, quem que estuda uma Sebereshi, né? Só um indivíduo particular, então é um ensinamento que não é comunicado para a grande massa, né? O que é ensinado para o grande público é aquilo que é necessário para o cumprimento do dia a dia, então são os preceitos, né? Para a questão ética, principalmente, para o bom convívio da comunidade. Quando o homem ele se desenvolve plenamente, como eu falei para vocês, ele tem a possibilidade desses acessos, desses conhecimentos. Então, são conteúdos que são tratados com indivíduos no particular, né? E, no caso do Bereshi, numa Sebereshi, que são incapazes ainda de terem conclusões independentes. Então, seria o discípulo do Maimônides que veio estudar com ele, que ainda não tinha a profundidade da interpretação dos textos proféticos. Ele estava estudando muito bem lógica, estava estudando muito bem, mostrou que ele era um excelente estudante de astronomia, né, e surpreendeu Maimônides com isso. Então, é nesse nível, é o nível que a pessoa ainda não tem uma independência total de estudos, de compreensão, né? E é transmitido um conteúdo até onde ele consegue aprender, né? Normalmente, esses conhecimentos são dados quando o judeu está com 30 para frente, sabe? Quando ele é mais velho e ele já tem toda uma bagagem dos estudos da Torá e já um cumprimento formalizado dos preceitos e tudo mais. E quando a questão do corpo também não me interfere, porque o Maimônides ressalta isso, às vezes a gente passa por fases de necessidades corpóreas, né, e isso pode interferir no desenvolvimento do estudo, então tem toda uma caracterização necessária aí para o homem estar, vamos dizer assim, com as virtudes morais mais formalizadas, vamos dizer assim. E o Maaseh Merkavah, para fechar, no Mishneh Torah, ele é um conhecimento que não é exposto a não ser para um sábio que seja capaz de chegar a conclusões independentes, então ele está muito elevado no nível de conhecimento dele. Normalmente, o conteúdo mesmo, é falado só os títulos dos assuntos, né? E assim, é só feita referências, né? Porque aqui está caracterizada a questão dos segredos da Torá, né? E que tem condições de ter um aprofundamento nesses segredos. Eu associo aqui, né, também por referência da Mishneh Torah e do Guia dos Perplexos, a possibilidade, né? Qual a possibilidade desse conteúdo? A questão da existência de Deus e dos atributos. Mas provavelmente tem muito mais coisa, muito mais assuntos que deveriam preencher essa Maaseh Merkavah e não é colocado. Inclusive, a interpretação do relato do Ezequiel. Em algum momento, o Maimônides faz isso na terceira parte do guia. Tá? E é muito difícil de entender o que ele está querendo dizer ali. Vamos ver se tinha mais alguma coisa. Eu tinha deixado um trecho, né? Que fala dessa elevação ao Pardes. Então, só para fechar, eu cito Maimônides. Eu afirmo, portanto, que não é próprio passear no Pardes até que a pessoa se tenha satisfeito com pão e carne, que é conhecido, que é o conhecimento do que é permitido e proibido e distinções similares nos preceitos em geral. Pão e carne aqui, o próprio Maimônides faz uma alusão a Halahá e a Agadá, tá? Embora esse último, pão e carne, leite e mel, né, são todas as referências que se fazem, né, aos conteúdos da Halahá e da Agadá. Embora esses últimos assuntos fossem chamados pelos sábios de uma pequena coisa, quando dizem uma grande coisa, né, sobre uma Maaseh Merkavah, eles associam uma Maaseh Merkavah a uma grande coisa. E esses outros conhecimentos, do que é conhecimento permitido e proibido, e as distinções similares nos preceitos em geral, como uma pequena coisa, né? E aqui, né, de novo, uma pequena coisa, no caso, as discussões de Abaye e Ravá, que são comentadores dentro do Talmud. Ainda assim, eles têm a precedência, pois o conhecimento dessas coisas dá serenidade primária à mente, ou seja, né,
O conhecimento pequeno, das pequenas coisas, do que é permitido e proibido, ele antecede todos os demais conhecimentos, os conhecimentos que são ditos grandes. Elas são dádivas preciosas concedidas pelo divino para promover o bem-estar sobre a terra e capacitar os homens a obter o júbilo na vida e uma parte no mundo vindouro. Além disso, o conhecimento delas está ao alcance de todos, moços e velhos, homens e mulheres. Aqueles dotados de grande capacidade intelectual, como também aqueles cuja inteligência é limitada. Então, tem a ver com todo o estudo inicial, vamos dizer assim, da parte ética, né? Do cumprimento dos preceitos e tudo o mais que complementa isso, né? Esse estudo, esse conhecimento, né? Então, isso está distribuído para todo mundo. O Talmud é fácil acesso para todo mundo. Na verdade, não é, né? Tanto é que o Maimonides resolve compilar Mishneh Torah numa época em que ele acreditava que ele facilitaria os estudiosos da época dele. Porque o Talmud, como eu mostrei para vocês na página, ele tem uma complexidade muito grande e ele traz vários comentários. Então, o Maimonides resolveu colocar a Mishneh Torah para mostrar as explicações já nas conclusões delas, do que deveria ser feito, do que não deveria ser feito, né, dos preceitos. E de modo geral é isso, né? Então esse conhecimento está todo fácil para os seres humanos. Os demais depende de um desenvolvimento maior. Questões? Médico e paciente. No caso dos 8 capítulos, ele fala alguma coisinha sobre essa condução da alma no capítulo 4, principalmente. Na Mishneh Torah, a questão dos comportamentos, que eu me lembro, e tem a ver com a questão da relação do professor e discípulo. Ele vai falar sobre a parte voltada à médica mesmo, nas obras médicas, então, toda a questão dos regimes de saúde. Eu não me recordo agora de alguma passagem que ele fala explicitamente de como deveria ser a relação. Tem a questão do fato dele tratar da oração do médico, então, que mostra toda a condução do comportamento médico, mas também não tem certeza, os comentadores não têm certeza se essa oração do médico é dele. E, de modo geral, o que eu me recordo é isso. Eu não lembro em algum momento ele falar precisamente disso. Provavelmente na Mishneh Torah deve ter, mas assim, o que a gente tem acesso com facilidade é o livro da sabedoria, né? E o livro da sabedoria, que está em português. E o livro da sabedoria, aliás, a Sefer está tentando traduzir, né? E acho que eles já conseguiram traduzir um trecho do livro sobre o amor. Mas no livro da sabedoria eu não lembro, não tem em algum momento claro referência a essa relação. Tem a do professor e discípulo. Nos estudos da Torá tem isso definido. Como deve ser o comportamento do professor em sala, né? Quando que o pai deve ensinar a criança e levar ela a um professor, caso ele não possa educar o próprio filho. Coisas do tipo. Eu vindo a descobrir, eu te respondo, Luiz Marcelo, com mais precisão. Como eu falei para vocês, tem duas correntes aqui, né? A corrente que segue mais ou menos a visão tradicional dos estudiosos Maimônides vai associar ele como racionalista. Então, esses segredos, ele está ligado à metafísica. Ele vai tentar traduzir no guia, tentar explicar daquela maneira dele o conhecimento que o próprio Aristóteles traz e que ele acha que tem consonância com o pensamento judaico, né? E assim,
toda a questão dos relatos, ele vai tentar fazer toda a interpretação desses relatos, né? Ele, nessa vertente, ele não poderia estar falando de uma interpretação mística. Agora, tem a corrente derivada do Léo Strauss, que tem a possibilidade dessa tentativa de paralelo, onde o Léo Strauss ele ressalta, a partir de um trecho do início do guia, que o Maimonides fala assim, que a verdade pisca para a gente. E ali está desenvolto os níveis também da humanidade. A verdade, ela não aparece de imediato, ela pisca. E para algumas pessoas há uma chuva tão intensa e luminosa, alguma coisa nesse sentido que ele fala. Então, aí poderia estar a associação nesse sentido, inclusive, de que o guia não é escrito para ser clarificado, não é escrito para... Porque, vamos lá, se você pensar que existe esses conteúdos da Massé Merkabah e Bereshit, que são conteúdos mais, vamos dizer assim, escondidos, vamos dizer assim, né, mais particularizados, não faria sentido Maimônides, ao se propor tentar trazer esses conteúdos no guia, esclarecê-los, colocar a luz sobre eles. Até porque ele escreveu o guia em árabe, então a divulgação do guia seria muito grande. Então, para o Léo Strauss não faz sentido. Quando ele fala que a Massé Bereshit, Massé Merkabah seria igual às ciências da natureza e a metafísica, na verdade, não é que é uma correspondência direta, é que o desenvolvimento é como se fosse parecido, idêntico, mas não é. Esse é o ponto. Para ele, ele não entende como sendo a mesma coisa, né? Como a tradição que segue vem da linha do Gutmann. E aí, essa caracterização que o próprio guia é uma codificação da codificação. Então, a Torá ela é escrita de uma maneira codificada, o guia ele reproduz também esse aspecto codificador, vamos dizer assim, né? Essa maneira codificada do texto da Torá. E nesse processo poderia sim ter um viés quase místico. E vamos de novo. Corrente tradicional de estudos do Maimonides vai colocar a sabedoria como puramente intelectual. Essa questão da dimensão da experiência do corpo, ao meu ver, é muito mais próximo da mística, né? Então, ele não fala em nenhum momento de uma experiência nesse sentido de adesão, exatamente. A não ser, por exemplo, o que seria o mais elevado para o Maimônides, né, para a contemplação de Deus, né, aquele que chegou lá, é o Moisés, né? E o Moisés, tem a frase na Torá, ó, face a face, falou com Deus, né? Então, ele é o que chegou mais próximo, e aí, em algumas passagens, ele fala dessa questão do desenvolvimento intelectual, de compreender, de tirar os véus, né, dos vícios de cima. Ele está muito mais próximo. A única coisa que separava Moisés de Deus é o fato dele ser corpóreo. É a questão que normalmente eu sigo, tá? Isso na minha própria dissertação no pensamento do Maimonides, como eu já falei para vocês, eu vou deixar melhor explicado quando fala do guia. Deus, para ele, não é físico, não é corpóreo. Então, e ele também não tem alma, né? Então, essa noção de uma experiência do corpo, quase como uma adesão, no sentido, sei lá, não sei se entra muito, não sei se cabe muito, entendeu? Justamente porque tem toda essa característica da elevação intelectual, porque para ele Deus é mais para cima da intelectualidade, de certo modo. Né? Então, pelo menos essa é a linha que eu sigo. É você desenvolver plenamente seu conhecimento mesmo, saber o que seria esse conhecimento de Deus, ainda que seja um mistério. Eu queria fazer uma complementação aqui na questão do Felipe. Durante esse período, Felipe, a contemplação e a mística judaica ela ainda é muito
não diria intelectual, mas diria assim, mental, vamos dizer assim, né? Muito contemplativa, muito meditativa, mas não leva, digamos, em consideração a questão do corpo, né? Até porque o próprio Maimônides, no Guia dos Perplexos, ele entende a matéria como algo impuro, algo falho, algo que é uma falha, e que inclusive conduz ao pecado, de certo modo, tá? E que conduz ao mal, né? Então, é bom a gente levar em consideração que existe, digamos, ainda essa visão. Agora, isso vai se modificar completamente a partir de uma outra corrente da mística judaica, que é o hassidismo, né? Para o hassidismo, sim, existe um papel do corpo importante, né? Inclusive música, dança, gestual, né? Então, há um papel do corpo na mística muito grande, mas durante essa época, o papel do corpo é muito pouco, praticamente inexistente durante esse período medieval, né? Isso vai começar a surgir no judaísmo muito mais a partir do século XVII. Claro que existem algumas correntes místicas anteriores que já, digamos, encaminhavam isso, mas para colocar o papel do corpo como central, você só vai encontrar no hassidismo. Precisamente, eu não sei onde está isso daí. Eu desconfio que seja alguma coisa ligada ao Guia dos Perplexos, porque não me é estranha essa frase, tá? Mas te dá precisão? Olha, sinceramente, eu não conheço. Você lembra da minha primeira aula? Maimonides tem uma vastidão de obras. Tem obras que não têm acesso facilitado de conteúdo, né? Então, assim, tem conteúdos que, de fato, eu não vou ter a memória maravilhosa para saber onde está, precisamente, mas que eu já ouvi falar algo parecido, eu já ouvi. Só que eu acho que é no guia. Se eu encontrar, eu te falo.